Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um dia do nosso estudo, né, desse livro, 50 anos depois. Hoje iremos ver mais um capítulo, né, mais dois capítulos, a Estrada de Amarguras e de Minturnes a Alexandria, né? Nós estávamos conversando aqui, né, Michel, para fazer uma divisão por conta do tempo, houve aqui alguns imprevistos, e eu acredito que hoje, né, a gente só vai conseguir ver um capítulo, e na próxima sexta, a gente vai ver o outro capítulo, o capítulo 4, que é um capítulo maior, né, um capítulo cheio de ensinamentos. Então, a gente resolveu fazer assim, né, para ficar melhor, para a gente conseguir discutir mais o assunto, aprofundar mais as questões que Emmanuel traz. Então, vamos começar, né? O Michel vai fazer a nossa prece, como de costume, e depois a gente volta para o capítulo 3 da segunda parte, Estrada de Amargura. Michel, é com você. Boa noite a todos, boa noite, Gilmara. Então vamos lá, uma breve prece, porque nós não temos muito tempo, né, para esse capítulo, né? Que os espíritos superiores nos auxiliem, que possamos entender essa obra, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos e que Jesus nos abençoe, nos auxilie, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá, né, pessoal, começar o nosso estudo, continuar, né, a gente viu lá no último capítulo, né, todo aquilo que aconteceu com a Célia, toda aquela questão dela, que ela assumiu o bebezinho no lugar da mãe, toda a trama lá da Cláudia Sabina, com a Atéria, e aí a gente vai continuar agora vendo o desenrolar, que a Célia foi expulsa de casa pelo pai, né, e foi dada como morta para o pai, para a família, ela morreu. Só um comentáriozinho inicial dessa atitude do Elvídio, né? Em expulsar a filha de casa. Como o Michel falou, inclusive, no nosso encontro passado, como as coisas a gente percebe que evolui, né? Porque a gravidez de uma filha, até bem pouco tempo atrás, era motivo de desonra, era motivo de desgosto, era realmente uma morte para a honra, digamos assim, dos pais, né? Era como se os pais tivessem perdido a honra. Então, se até bem pouco tempo atrás isso era tão forte, imagina naquela época, né? O que era isso e ver uma filha engravidar, assim, ele estava viajando fora de casa e o que aconteceu, né? Então, a atitude dele de ter como morta uma filha. É engraçado que o Emmanuel também, mais na frente, já antecipando já um pouco, né? Vai ter outro caso parecido com esse, mas tem uma atitude diferente do pai, que mais na frente a gente vai conseguir até comparar um pouco com essa atitude do Elvídio. Mas prosseguindo, né? O Elvídio, ele vai para a Campânia, que era onde a Elvídia, a filha mais velha dele, casada com o Caio, morava, para falar sobre os últimos acontecimentos de Célia, né, com Célia, e organizar tudo para o funeral, né? Então, Elvídia e Caio sofrem com a notícia, né? Eles ficam bem impressionados com tudo que aconteceu e providenciam o funeral de Célia, solicitado pelo pai. Né? A Sociedade de Capua, ela faz as homenagens, apesar de achar estranho, né? Porque ninguém via Célia por lá, acredito eu, né? Apesar dela já estar doente, e estava mesmo quando ela estava até na casa do avô, mas ninguém conhecia a Célia lá por Capua, e de repente morreu, e todo aquele funeral, mas foi feito o funeral. Nisso, as cinzas são levadas, faz todo aquele ritual romano, né? Mas aí o que acontece? A Júlia, né, a avó da Célia, ela não aguenta todos os acontecimentos, todos os fatos que aconteceram e morre repentinamente. Ela tem um ataque fulminante do coração, um ataque cardíaco, e acaba morrendo. Nisso, o Fábio, né, a Alba sofre, né, só voltando um pouco para a questão da Alba, ela passa assim,
Primeiro, ela já estava sofrendo com as investidas do Lólio, o afastamento do marido, a preocupação dele estar lá com a Cláudia Sabina. Aí, de repente, acontece tudo isso em sua casa, perde a filha, né? Porque a Célia, apesar de viva, mas é dada como morta pela família, perde a mãe, então ela continua ali nos seus padecimentos, né? O Emmanuel fala que ela ainda experimenta os mais atrozes padecimentos íntimos. Nisso, o Fábio passa a ocupar o lugar de Lólio nos encargos. O imperador acaba nomeando o Fábio para desenvolver todo o trabalho, continuar desenvolvendo todo o trabalho que o Lólio, que é o prefeito que a Cláudia também eliminou, né? E consegue, o Fábio consegue dar continuidade a esse trabalho, apesar de estar profundamente abalado com a morte da esposa. Né? E nessa questão, o Emmanuel ele vai começar a relatar o desfecho da Cláudia Sabina, e eu já trago um pouquinho de questionamento, que, assim, todos os planos dela, a gente vai ver que saíram pela culatra, né? Nada do que ela planejou, de fato, ocorreu, e mais que isso, ela ficou sem ter uma resposta de tudo o que aconteceu. Já começa aí, né? Uma das coisas que ela fez foi matar o marido, né, para que ele não revelasse que não tinha feito nada com Célia, ou até mesmo com a própria Alba. E o pai da Alba é quem toma o lugar dele. Então ela já sai, né, perdendo um pouco nisso, né, porque o Fábio acaba assumindo uma posição de destaque e inclusive com poderes de mando sobre ela. Né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Só voltando um pouquinho, né, o Elvide e a Alba, eles pensam em voltar para a Palestina, mas os planos novamente são interrompidos por causa da morte repentina da Júlia, e eles resolvem ficar para apoiar o sogro, né, que estava abatido, e que, como eles sempre falam, que sempre foi uma pessoa que sempre ajudou a eles. Então, eles resolvem ficar, e mais uma vez deixam os planos dele de lado. Né? Então, o Emmanuel relata o desfecho da Cláudia, com o marido morto, né, e seus planos macabros frustrados. Cláudia tenta falar com a Téria, mas ela não consegue falar com a Téria. Por que ela não consegue falar com a Téria? Né? Porque o Elvídio estava morrendo de medo que a Téria abrisse a boca. Então, além dele dar o dinheiro para ela, ele começou a cercar ela e ela não podia sair de casa. Né? Ela ficou ali sendo vigiada e dentro da casa dele. Então, e a Téria tinha medo de Elvídio, de que ele matasse ela ou fizesse alguma coisa se ela desse com a língua nos dentes. E aí teve aquele cuidado com ela, né, de vigilância todo redobrado para que ela não saísse da casa. Então, ela acabou ficando. Com o dinheiro que ela recebeu, ela repartiu esse dinheiro com a filha e o genro, eles compraram um sítio, né, e se mudaram para uma outra cidade, até que um dia, digamos assim, ela se aposentasse e pudesse ir lá ficar com ele. E Cláudia nunca conseguiu falar com a Téria. Imagina, como a gente já antecipou, o Fábio, ficando no lugar do Lólio, com os poderes que ele tinha, ele acabou impulsionando o silêncio, né, dela, para que não falasse nada, e impeliu que ela fosse para longe, né, tramou para que ela saísse da cidade. E aí ela acabou se mudando para Tibur, com a corte de Adriano, quando Adriano foi, e chegando lá, né, ela comprou uma chácara tranquila, e o Emmanuel fala que ela ficou lá remoendo o seu ódio. Né? Então, é bem interessante isso, né? Como o final dela, ela planejou, passou anos planejando isso, um plano que teve consequências terríveis, né, para várias pessoas, inclusive a morte do próprio marido dela, a morte fantasiosa da Célia, né? Ela acabou não destruindo o casamento do Elvídio, né? E destruiu destruiu a família, óbvio, mas não destruiu o casamento, e acabou sozinha, sem nem saber o que foi que aconteceu e por que o plano dela não deu certo. Então, acho que aí já começa um pouquinho de uma lição para ela, né? E terminar sozinha ali, vivendo com todas essas interrogações, e imagino a raiva dela por não ter conseguido concretizar seu intento depois de tanto empenho e depois de tanto esforço. Né? E aí é onde a gente vê, será que vale a pena fazer tanta coisa, inclusive já nessa vida, né? Chegar no final da vida, como ela chegou, e ver
que tudo que ela fez não surtiu, assim, o menor efeito para ela, né, para os propósitos dela. E ela já tinha sido avisada pela vidente lá que a Alba tinha a proteção de uma filha, e foi justamente o que aconteceu, né? A Célia assumindo esse bebê no lugar da mãe, acabou salvando o casamento da mãe. E, com isso, fazendo com que os planos da Cláudia não dessem certo. E aí o Emmanuel começa a relatar a peregrinação de Célia, né? Desde o momento que ela saiu da casa do pai, já adiantando, até o momento onde ela se encontra com uma pessoa que passa a ajudá-la mais efetivamente, né? Então, Célia continuou a andar, né, com o pequenino, com o bebezinho, que a gente sabe que é o Ciro, né? E encontrou, sempre inspirada, o que me deixou muito encantada com essa narrativa de Emmanuel, é que Célia, ela se entregou completamente à providência divina. E a providência divina nunca falhou para ela. Então, quando a gente se entrega à fé, se entrega à providência divina, tem essa resposta. Então, por todos os lugares que ela andava, ela sempre encontrava alguém que estava disposto a ajudar. Então, ela saía, ela encontrava alguém que dava um prato de comida, ela encontrava alguém que dava um abrigo para ela, como aconteceu, né? Ela chegou num determinado local lá, depois que atravessou uma ponte, né, que saiu da parte, digamos assim, mais rica da cidade e foi para a parte mais pobre da cidade, e chegou lá, ela viu uma mulher que ela já se identificou no olhar. E aí ela fez, inspirada, né? O Emmanuel fala inspirada, ela inspirava simpatia, e ela acabou traçando o sinal da cruz no chão, que era um sinal que identificava os cristãos. E a mulher viu e pergunta a ela se ela era cristã. E aí ela diz que sim. E pergunta também se ela estava desamparada. E aí a Célia diz que sim. E aí, diante desses sinais afirmativos, a mulher chamou ela, né, para que ela acompanhasse. Essa mulher era Orfília, né, o nome dela. Ela disse que elas eram irmãs na fé, né? E percebeu a necessidade de Célia. Aí começou a falar da vida dela, que era lavadeira, e que ela mora com o marido Horácio, com o filho Júnior, e que ela estava levando Célia para casa dela. E ela pergunta o que foi que aconteceu com Célia. Célia precisava inventar uma história. E aí a Célia diz que ficou viúva e abandonada, né? Então, quando ela chega na casa e vai conhecer o marido e o filho da Orfília, né, ela percebe que o pai tinha um aspecto conselheirial, que era bondoso, mas o filho já desagradou ela de pronto, inspirou uns sentimentos que não eram muito bons, né? E aí eles passaram a conhecer Célia, né, ali a presença dela, e o filho começa a contar os fatos que aconteceram na cidade, né? Primeiro, o filho começa a contar do suicídio de Lólio, e nisso, começa a Orfília começa, mas eu encontrei, o pai começa a dizer, mas eu vi o Lólio ontem nas festividades de Adriano, ele estava lá, todo feliz, mas como que ele se suicidou, se ele aparentemente estava muito bem? E aí eles começam a questionar se realmente teria sido suicídio, né? Que diz que tinha um outro caso parecido, que na verdade a pessoa tinha sido assassinada, mas isso foi só eles lá conjecturando, né? Ninguém tinha prova de nada, ninguém sabia de nada, mas eles acharam estranho e que, de fato, isso já tinha acontecido em outras vezes. E aí Célia ficou impressionada com a notícia, né? Só que Júnior não para por aí, era o jornal da época, né? Ele pegava as notícias e levava para casa. E aí ele falou ainda da prisão de uns cristãos lá no Esquilino e da viagem da família de Fábio, né? Para Capua, para trazer as cinzas de Célia. Então, imagine o choque, né, para Célia. Célia sabia disso tudo, mas ela ainda tinha aquela esperança, ela sonhava muito com a casa, ela nunca tinha se afastado de casa. O único período que ela passou longe da casa, longe dos pais, foi aquele período que ela ficou com o avô, em que ela estava doente. Então, ela tinha saudade da mãe, tinha saudade de tudo. E com essa notícia que o Júnior falou, ela percebeu que ela não poderia voltar, que realmente ela estava morta para a família, né? Então, Célia respondeu algumas perguntas lá da Orfília, esclarecendo a situação, afirmando que tinha ficado viúva há pouco tempo, né? E
a Alfídia perguntou o que ela queria fazer, né? O que ela ia fazer da vida dela. Então, ela disse que tinha parentes em Nápoles e em Campânia, mas não tinha recursos para ir para essas cidades. E aí, eu fazendo como Michel, né? Que vai lá olhar o mapa, onde está Roma, onde está Nápoles. E aí, eu vi que Roma era bem longe de Nápoles, né? Roma ficava mais em cima no mapa, Nápoles lá embaixo, né? E aí, Célia, ela diz que estava ali para fazer essa viagem, mas que se amparava muito na fé, nas palavras que o avô disse, que nunca abandonava ela. E dentro disso tudo, a Ofília disse, olha, a gente vai lhe ajudar. E o meu filho está com viagem marcada para Gaeta. Eu fui lá olhar no mapa, Gaeta fica tipo metade do caminho de Roma para Nápoles. Então, ela, o filho dela, ia levar ela aproximadamente até a metade do caminho da onde ela queria chegar. Então, em 2 semanas, eles iriam partir para essa viagem. E aí, a Ofília ajudou a Célia a preparar todo o enxoval do pequenino, porque ela chegou sem nada, né? Com a roupa do corpo e o pequeno também sem nada. Então, a Ofília juntou tudo, arrumou tudo direitinho. E aí, eles saíram, né? Saíram em 2 semanas depois, eles saíram. Ela saberia, Célia, ela sentiu digamos assim, um aperto no coração, porque ela sabia que possivelmente não ia chegar a Nápoles, nem a Campânia, e que não adiantava procurar sua irmã, nem o esposo, porque eles também não a aceitariam. Mas mesmo assim ela foi movida pela fé. Ela sabia que alguma coisa iria ajudá-la, né? Então ela se entregou, né? Isso para mim é fantástico, porque poucas vezes a gente tem essa coragem realmente de se entregar nas mãos de Deus e de deixar que Ele conduza a nossa vida como a Célia fez. Né? Eu acho que poucas vezes não, poucas pessoas têm essa coragem de realmente, porque a gente fala muito em fé, mas a nossa fé, pelo menos eu posso falar por mim, né, vacila. Né? E a gente sair, se entregar, assim, é de uma certeza de que tudo vai dar certo, mesmo que inconsciente, né? Que ela vacilava assim no sentido de, será que eu vou? Será pedia muito, mas ela rezava e acreditava que tudo ia dar certo. Então eles foram, né? E partiram logo ao amanhecer, né? Ela lembrou muito no dia anterior da conversa com o Nestório e com o Ciro, em que o Nestório falava que sempre que ela precisasse, os mensageiros, as almas encarnadas, os mensageiros, né, os amigos dela, os parentes dela, ou os próprios mensageiros de Deus viriam sempre ao encontro dela. Então, eles partiram logo ao amanhecer e Emmanuel sai descrevendo os lugares por onde eles vão passando, as cidades, as paisagens. Só que antes de chegar em Gaeta, né, numa cidadezinha antes, o Júnior passa a assediar a Célia, né, a vir com uma conversa estranha e que no outro dia eles iriam partir de novo e a Célia começou a ficar preocupada e eles ficam numa hospedaria durante essa noite e durante a noite, inspirada pelos amigos invisíveis, ela recebeu a ajuda de uma mulher que trabalhava ali naquele hotel para fugir. Então, nas primeiras horas da madrugada, a Célia, ela deixa esse casarão, né, confiando mais uma vez na providência divina. Então, eu fico imaginando a situação, já estava ali sem nada, a única ajuda que ela tinha, que era desse cristão, ele começa a tentar se aproveitar da inocência, da castidade dela, e ela diz, não tenho como continuar aqui, então vai embora mais uma vez sem rumo, né? Para onde? Sem a ajuda de ninguém, num local que ela nunca tinha visto. Eu fico assim, imaginando, eu digo, meu Deus do céu, eu tentei ver numa situação como hoje, né? Eu sei que são tempos diferentes, que a gente tem muito acesso à informação, que não tinha naquela época, mas você sair assim, sem ter perspectiva nenhuma, hoje já é difícil. Imagine naquela época que não tinha eletricidade, não tinha como se comunicar, e era só a fé mesmo que a movia.
né? Então, ela começou a caminhar por uma estrada e recebeu mais uma vez a ajuda de uma desconhecida, até que ela pegou uma carona com um carreteiro até uma cidade chamada Terracina. Nessa cidade, ela ficava próximo ali, eu vendo no mapa, uma cidadezinha já na beira do mar, né, que dava para ver o mar. Então, ela ficou até essa cidade. O carreteiro deixou ela ali naquele local, mas ficou preocupado, porque disse que era um local onde tinha muitos bandidos, onde tinha muita gente ruim. E ela disse, não, para tranquilizar o carreteiro, que conhecia aquele lugar, que sabia muito bem como estava indo e que, acima de tudo, confiava em Deus, confiava em Jesus e continuou caminhando ali, né? Caminhou sem rumo ao léu, até que ela encontrou uma gruta, né? Ela encontrou uma gruta. E é nessa gruta onde Célia vai ter revelações e as maiores surpresas nesse percurso, nessa viagem. Né? Então, Célia achou aquela gruta e foi um meio dela se proteger, dela arrumar ali o pequenino, mas, ao mesmo tempo, ela também estava com medo não só das pessoas, mas de um ataque, de um animal, tal. E aí Célia começou a ajeitar, a formar tipo um ninhozinho com pedaços com folhas de árvores, me lembrou muito Jesus na manjedoura, né? Esse momento que ela estava ali com o pequeno. E aí, em determinado instante, a Célia passa a ouvir barulhos de cavalo. E quando ela ouve esses barulhos, ela nem pensa direito, então ela sai. Quando ela está saindo, é que ela diz, não, mas será que são pessoas que vêm para me ajudar? Ou será que são pessoas que são bandidos? E aí ela recua, mas na hora que ela recua, os 3 cavaleiros já param na frente dela, né? E ela pergunta a eles se eles iam para Fonte, que era uma cidade que era ali perto. Quando ela olha, que vê um dos cavaleiros é o cunhado dela, né? O Caio Fabrícios. E olha só como o mundo dá voltas, né? O Caio Fabrícios estava voltando de Roma, né? Que tinha ido com a mulher para o enterro dela, né? O enterro fictício dela, mas por conta do trabalho dele, ele foi obrigado a voltar e deixou a Elvídia lá com os pais. E aí, quando a Célia se depara, né, ela fica comovida, né? O Caio fica comovido em ver aquela situação que ela estava, né, com aquela criança ali nos braços, e tenta disfarçar que é para os outros 2 companheiros deles não notar nada. E aí Célia chama, fala o nome dele, Caio, e aí ele finge que não conhece a Célia, né? Aí Célia diz, você que não está me conhecendo, você não está me conhecendo, será que eu mudei tanto assim que você não está me conhecendo? Eu sou a irmã da sua mulher. Aí ele diz, não, a irmã da minha mulher foi enterrada há 8 dias. E aí ela percebe, né? Aí, mais uma vez, teve a notícia do Júnior, e agora, com essa fala do Caio, ela percebe mais uma vez que para a família dela, ela estava morta, né? Que não adiantava. E aí, Caio tenta disfarçar, oferece dinheiro para ela, né? E a Célia, ela não aceita esse dinheiro do Caio. E Caio ele diz assim, você é generoso, mas não é disso que eu estou precisando, né? Aí ele vai embora, diz que tem muitas loucas como ela ali pelo caminho, e aí ela vê os cavalos se afastando, né? E depois ela diz, não, eu podia ter pedido para ele me levar para a Fonte, para ver se lá eu encontraria alguém, alguma ajuda, mas viu diante da insensibilidade dele, que ele não estava querendo nem reconhecer, não reconheceu ela, né, como cunhada, ela deixa ele embora. Então, Célia entra, fica ali refletindo mais uma vez sobre o seu sofrimento moral, lembrando das palavras de Nestório, né, rogando a Jesus força diante das renúncias, diante das provas difíceis, né? Ficou ali cuidando do pequenino, pensando, refletindo em tudo que tinha acontecido na vida dela, e de repente ela vê uma luz, né? Viu uma luz, e nessa luz, quem é que aparece? O Quinéio, né? O avô da Célia.
E aí Célia não se assustou. Eu acho essa fala de Emmanuel também bem interessante, né? Porque ela se lembrou das aparições de Jesus, né? Então, o que isso significa é que eles já tinham, como o Michel fala sempre, né? Já tinham essa noção da espiritualidade, da continuidade da vida, da mediunidade, porque ela vê o avô, ela sabia que o avô estava morto, então ela vê o avô ali na frente dela, que também não deixa de ser uma mediunidade, né? Ela conseguiu ver, e ela não se assusta. Então, prova que ela estava ali vivendo como se já estivesse vivendo até uma vida espiritual, né? Como se aquilo fosse normal. E aí o avô começa a falar, né? Então ele começa a conversar com Célia e ele diz: Feliz de ti que elegeste o sacrifício como se houvesse recebido uma determinação grata do mestre. Não desfaleças nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu há quem te acompanhe os sofrimentos, fortalecendo as fibras do teu espírito desterrado. Jamais te suponhas abandonada, porquanto do além nós te estendemos mãos fraternas. Então, se ela tinha alguma dúvida, que eu acho que não passou pela cabeça dela, né? Mas se ela tinha alguma dúvida, essa dúvida foi embora no momento em que o avô disse que sempre estava acompanhando para ela. E aí ele disse que o sacrifício da mãe, né, é visto para ela, era visto pela espiritualidade como uma missão formosa de caridade e amor, né? Jesus via isso como uma missão de caridade e amor que iria transformar toda a família, né? Essa doação da Célia iria transformar toda a família, iria interferir no projeto encarnatório de toda a família. Então, ela veio com essa missão para, tipo, se sacrificar até por os parentes, né? Tanto para ela como até para o Ciro, né? Que acabou julgando mais. E aí ela começa a falar que o avô começa a falar que a mãe não traiu o pai. E a Célia começa a pensar. Então, mais uma vez, a gente vê aí a comunicação dos espíritos, né, que é a comunicação pelo pensamento. Então, a Célia começa a fazer conjecturas do que teria acontecido no lar. E o avô, mais uma vez, chama a atenção dela. Ele diz: não queiras estabelecer a culpa de alguém ou apontar o desvio de quem quer que seja, porque é um tribunal de justiça incorruptível que legisla acima das nossas frontes. Então, ele diz que não cabe a gente julgar ninguém, que Deus é quem sabe de todas as coisas, porque tudo isso aconteceu, né? Então, ela não pensasse em nada, né? E se essa justiça sublime determinou a tua marcha pelos carreios da calúnia e do sacrifício, é porque essa estrada conviria mais ao teu aperfeiçoamento e às fórmulas de trabalho que te competem. Então, o que que isso quer dizer? Né? Que tudo que a gente passa tem um porquê e é o melhor para o nosso desenvolvimento. Então, aquilo tinha que acontecer como realmente aconteceu, para que ela conseguisse evoluir espiritualmente, né? E aí o avô também fala que aquele bebezinho ali é o Ciro, né? Que o Ciro cumpriu a promessa de voltar, e nisso ele avisa que ela ainda terá novas lutas, mas que ela não esmoreça, que todos eles, que ela continuando com oração e vigilância, Jesus não vai abandonar, né? Então, ela pede que ele ajude, que ele fique com ela, que ele diga um lugar para onde ela vai, e aí ele diz: não, o seu exemplo é o mestre, faça o que Jesus faria, né? É o exemplo, é o conselho que o Quinéio dá, né? Haja como Jesus agiria nessa situação. Olha só que conselho sábio, e que parece simples de seguir, mas não é, né? Então, diante de todas essas informações, o Quinéio vai embora e a Célia adormece. E aí a gente vai para o próximo, para os comentários de Michel, e para a prece final, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. É com você, Michel. Vamos lá, né? Alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Quando ela está naquela hospedagem, logo no início do capítulo, ela está inspirada por amigos espirituais e ela decide fugir. Ou seja, em prece, ela consegue inspiração de como proceder. Então, quantas vezes nós esquecemos, né, de fazer uma prece nos momentos difíceis?
E aí, como a Gilmara falou, em vários momentos ela faz prece, né? Ela segue para a cidade de Cora. E eu também, viu, Gilmara? Eu olhei o mapa, e olhei o mapa, né? Tem como você olhar a distância caminhando. Então, a primeira cidade que ela vai são 17 quilômetros, tá? Andando com uma criança no colo e uma bolsa. Já imaginaram andar 17 quilômetros com a criança no colo? E não tinha isotônico, não tinha comida, não tinha nada, né? E aí ela é auxiliada, o tempo todo ela é auxiliada, né? Tem um senhor que auxilia, 55 quilômetros de Core até uma Tirreno, então ela tem esse apoio. Na gruta, ela é uma parte bem interessante, né? Que ela está desamparada, sem dinheiro, com fome, com frio, com a criança, sem ter para onde ir, sem conhecer ninguém, e ainda assim agradece a Jesus. E a gente reclama quando chove mais forte, quando está calor, né? Então é um grande ensinamento mesmo. Quando ela está na gruta, ela quer ir para a Fonte, e eu procurei no mapa, mais 25 quilômetros. Então ela teria que fazer esse caminho também, né? Quando ela conversa com o avô, né, o avô fala que sempre temos bons espíritos nos auxiliando. Ou seja, nós sempre temos nossos espíritos familiares, nossos anjos da guarda, que estão nos auxiliando o tempo todo. E aí, no final do capítulo, temos uma valiosa lição para a nossa vida. Então, na dúvida, questionar o que Jesus faria. E aí, nós não erraremos. E aí, eu fiquei pensando, né? E o que faria Jesus? Bom, para a gente saber o que Jesus faria, nós temos que estudar esse evangelho o tempo todo. Estudar mesmo, eu vou estudar o evangelho segundo o Espiritismo, estudar as boas obras de Emmanuel, como esta, que aos poucos a gente vai entrando, né, na nossa mente o que Jesus faria. E ela continua com a oração, com a vigilância de sempre, e Jesus não irá abandonar. E aí, com isso, ela consegue adormecer em paz. Então é isso, Gilmara. Então estamos prontos aí para finalizar e iniciarmos o próximo capítulo. Vamos para a nossa prece final, né? Então, obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia de estudo, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de conhecermos os seus ensinamentos, por mais essa oportunidade de poder, na medida das nossas necessidades, colocá-los em prática. Obrigada, Senhor Jesus, pelo lar, pelo trabalho, pelo alimento, pelo sol que nasce a cada dia, pelo ar que respiramos, pois nunca é demais agradecermos, sempre devemos lembrar que, antes de tudo, devemos agradecer todas as oportunidades. E como Emmanuel falou, todo sofrimento que nós temos não é por acaso, é necessário para o nosso desenvolvimento. Que não adianta interrogarmos se seria diferente ou como seria. Só nos resta agirmos com resignação, tendo a fé de que a providência divina sempre estará ao nosso lado, nos auxiliando em tudo o que necessitamos, através de todos os nossos amigos, mentores espirituais, nossos anjos da guarda, e através dos nossos irmãos encarnados também. Então, que possamos confiar em Deus e seguir caminhando rumo ao nosso aperfeiçoamento, nos tornando a cada dia melhores. Obrigada, Senhor Jesus, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, e assim seja. Tchau, até já, né, Michel? Até o próximo. Próximo, Tchau, tchau, tchau. pessoal, uma boa noite.